selecionar um jogador no draft e fazer dele uma super estrela e o rosto do seu time para conquistar um título de campeão. Esse é o sonho de toda a franquia da NBA e a recompensa muitas vezes é aposentar a camisa dessa lenda em respeito e homenagem aos serviços prestados. Porém, tivemos muitos times que simplesmente não reconheceram o esforço que os seus talentos fizeram para ajudá-la a ganhar fama e se tornar realmente competitiva, os fazendo sair pela porta dos fundos, se tornando personas não gratas por motivos egoístas por parte da gestão do time. E é sobre isso que iremos falar no vídeo de hoje. Salve, manos e minas do Basca, meu nome é Vinícius e sejam todos bem-vindos ao canal. Um jogador da NBA rapidamente pode sair de um herói para um vilão, e a prova disso é o LeBron James, que começou como o salvador da franquia e depois passou a ser o vilão mais odiado da liga, e depois novamente passou a ser o herói e ídolo absoluto do time. Então, de um cara que já teve as suas camisas queimadas pelos seus fãs, hoje provavelmente ele terá uma camisa aposentada lá no ginásio do Cleveland, o que definitivamente não é o caso do Carmelo Anthony, que apesar de ter ficado extremamente famoso pelo New York Knicks, criando uma legião de fãs para a franquia, as pessoas esquecem que foi pelo Denver Nuggets que ele foi draftado, e foi lá que ele jogou por 8 temporadas, e que inclusive ajudou o time a ir em todas as vezes aos playoffs em sua passagem por lá, sendo que em 2008 e 2009 levou a franquia para as finais de conferência, mantendo médias de 27 pontos por partida, porém acabaram caindo para o Lakers de Kobe Bryant. Apesar dos seus números e performances lendárias pela franquia, o Denver nunca foi um sério candidato ao título. Porém, temos que lembrar que a franquia de 1990 a 2003 teve apenas uma temporada de vitória, que foi em 94, que ficou conhecida como o Milagre de 94, pois antes disso o Denver era conhecido por ser uma das piores organizações da liga e estava prestes a ser vendido, conforme o próprio GM da época confirma. Então imagine o que representava ter o Carmelo Anthony em sua franquia, sendo um líder de vendas de camisas e de ingressos e levando o time aos playoffs em todos os anos. Mas é claro que o camisa 15 queria muito mais do que apenas ir para a pós-temporada. Ele também tinha um sonho de ser campeão, e a notícia que o time passaria por uma reconstrução não agradou em nada, e naquele momento solicitou uma troca, e foi daí em diante que começou o que muitos chamavam de melodrama, tendo até fake news ao vivo dizendo que ele teria sido trocado para o Nets, o pegando de surpresa. Fora, é claro, os inúmeros rumores de troca. Por fim, o melodrama acabou e ele foi para o New York Knicks, onde colocou a franquia no mapa novamente e construindo uma legião de fãs ao redor do mundo. Porém, por mais importante que ele tenha sido na franquia de Nova York, tanto os fãs quanto a gestão do Denver Nuggets esqueceram que ele que foi responsável para ajudar que o time não fosse vendido, mas ao invés disso, em sua volta ao Pepsi Arena, ele foi vaiado. Syracuse University, number 7, Carmelo Anthony. Atualmente, a sua camisa 15 pertence ao Nikola Jokic, que para muitos fãs do Denver, ele sim é o verdadeiro herói da franquia. E quando o número 15 for aposentado, não terá o nome do Carmelo Anthony escrito nela. Realmente, ninguém esperava que o Carmelo Anthony fosse passar por isso em seu auge por lá. Mas muitos que apostaram que ele iria fazer história, não se arrependeu da sua aposta. E se você quiser apostar no seu time ou no seu jogador favorito, aproveita que na BetBoom o seu primeiro depósito terá um bônus de 100%, e sendo super rápido e prático na hora de fazer o seu cadastro no site, assim como não tem aquelas complicações na hora do saque. E se precisar de algum suporte, ele funciona 24 horas por dia. Eu, por exemplo, só tenho apostado na NBA e eu acho que não é novidade que eu tô sempre apostando no meu Boston Celtics. Mas se você quiser apostar em outros esportes ou em outro time, não perca tempo e se cadastre no link
link que tá fixado aqui na descrição ou no QR Code aqui na tela e começar a se divertir apostando no seu time do coração. Mas lembre-se que a aposta é para apenas maiores de 18 anos. E outro jogador que teve o seu auge sem ser pelo time que o draftou foi o Kevin Garnett, que passou 12 anos jogando pelo time que o selecionou, que no caso foi o Minnesota, e por lá ele foi 10 vezes All-Star e ganhando o prêmio de MVP em sua primeira passagem pela franquia, assim como levou o time 8 vezes para os playoffs, conseguindo chegar uma vez em uma final de conferência. Nesse ponto, a história dele é bem parecida com a do Carmelo Anthony, onde nunca foi dado um time para que ele verdadeiramente tivesse chances de ser campeão. Mas antes da sua chegada, o time não tinha muita relevância ou um histórico de ir aos playoffs, mas com a chegada do Big Ticket, como era conhecido, tudo isso mudou, dando aos fãs um motivo de ir aos jogos para vê-lo. A saída do Kevin Garnett não foi tão problemática quanto a do Carmelo Anthony, e mesmo sendo campeão por outro time, os fãs ainda demonstravam amor por ele, onde recebeu uma recepção digna de um ídolo em sua antiga casa. Kevin Garnett is making his way onto the court inside the Target Center. His first time back here in Minneapolis as a member of the Celtics. We would like to extend a very special welcome. Ladies and gentlemen, please welcome Garnett! Mas então, por que o Minnesota não quis aposentar a sua camisa? Afinal, ele é o maior cestinha da história da franquia, sendo o líder também em rebotes, assim como de assistências, roubos de bola, tocos e triplo-duplos, entre outros fundamentos. E o motivo disso é que ele também é o jogador que mais vestiu a camisa da franquia. Então, por que o time tá se recusando a aposentar a camisa da sua maior estrela e que liderou o time em tantos fundamentos? Bom, o motivo o próprio Garnett nos conta que foi devido a uma treta que ele teve com o dono, e é por isso que a maior lenda do Minnesota, mesmo anos depois voltando para casa para encerrar a sua carreira por lá, não teve a sua camisa aposentada. No caso do Kevin Garnett, como eu disse, os fãs o amam, e o motivo desse desrespeito com o seu ídolo vem da atual gestão da franquia, que felizmente, ao que tudo indica, essa gestão está prestes a sair e a nova que irá assumir o cargo irá corrigir a maior injustiça com seu ídolo. Mas infelizmente, ao que tudo indica, esse não será o caso do Vince Carter, o que é uma pena, pois estamos falando de um jogador que colocou uma franquia no mapa, assim como um país inteiro, devido às suas espetaculares enterradas que faziam com que todos olhassem para o Toronto Raptors lá no Canadá. O Air Canada, como era conhecido, além de ajudar a popularizar o basquete no país, foi responsável também por fazer do Nike Shots um sucesso de vendas. Vince Carter, apesar de toda a popularidade e dos 6 anos que jogou lá em Toronto, levou o time apenas 2 vezes aos playoffs e também nunca teve um time competitivo para o apoiar, assim como as suas lesões fizeram dele um cara divertido de se ver em quadra, mas que nem de longe era um favorito para ser campeão. E muitos também questionavam a sua ética de trabalho. E naturalmente, com tudo isso acontecendo, um pedido de troca foi feito por parte dele, o que acabou o tornando uma persona não grata lá em Toronto. E após a sua saída inevitável para o time de Nova York, a sua volta foi marcada por vaias. Passou alguns anos, mas o time de Toronto fez as pazes com Vince Carter, chegando até fazer homenagens para ele e o agradecendo pelos serviços prestados, porém nunca aposentaram a sua camisa, algo que ele mesmo, em uma entrevista, afirma que gostaria muito que acontecesse. Cara, só de pensar que eles deixaram o Anthony Bennett usar a camisa 15 do Vince Carter, pra mim, essa aí sim é a pior prova de desrespeito que pôde ter feito com o cara. Mas quando falamos
falamos de franquias que desrespeitaram as suas lendas, é impossível não abrir um espaço especial para o Orlando Magic, começando com o Dwight Howard, que foi a primeira escolha do draft de 2004 e que chegou a ser considerado como o melhor pivô da liga em seu auge, liderando a NBA 4 vezes em rebotes e 2 vezes em toco em sua passagem pelo time da Disney. E dos 8 anos que passou na liga, ele foi 5 vezes para os playoffs, onde em 2009 levou seu time para as finais da NBA, passando pelo Cleveland de LeBron James nas finais de conferência e perdendo apenas para o Lakers de Kobe Bryant. O pivô era muito carismático e chegou até a ser comparado com o Shaquille O'Neal, onde inclusive até recebeu o mesmo apelido de Superman no torneio de enterradas. Não sabemos ao certo o motivo da sua treta com seu ex-treinador, mas houve especulações que o camisa 12 pediu para que ele fosse demitido. E logo em seguida os boatos de troca surgiram, e após uma lesão em suas costas no meio da temporada, muitos disseram que isso era uma desculpa para que ele não jogasse mais pelo time. E ele até se posicionou sobre isso em suas redes sociais, dizendo que tinha um problema real e que aquilo não era uma desculpa, chegando até a jogar com dores em suas costas, o que só acabou piorando a sua situação. Bom, no fim daquela temporada, ele acabou sendo trocado para o Los Angeles Lakers e a sua volta para casa foi marcada com muitas vaias. Ao contrário do Vince Carter, ele nunca fez as pazes com um time que o draftou e nunca recebeu uma homenagem sequer. E temos que lembrar que foi esse cara que levou o Orlando Magic pela segunda vez a uma final da NBA. Porém, até hoje ele é tratado com desdém pelo seu antigo time, que ignorou o fato que ele foi o último super-herói da franquia, assim como o último que levantou um troféu na cidade mágica da Disney. Galera, é claro que ficou faltando outros jogadores aqui nessa lista. E se vocês quiserem, eu posso sim trazer uma parte 2, mas pra isso, vamos deixar uma metinha de 5 mil likes, demorou? E se você tá chegando aqui agora no canal, mano, aproveite, se inscreve pra fazer parte dessa comunidade que só cresce. Mas agora sim, eu vou encerrando por aqui, mas continue nos assistindo nos canais que estão aparecendo aqui na tela e falou!